Bom dia a todos. Depois da pandemia, que teoricamente já deveria ter terminado, mas continua em casos isolados, né? E eu vou apresentar a vocês 3 vídeos sobre a questão contemporânea. 2 deles vão ser sobre o Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux. E um deles vai ser o de hoje, sobre um artigo que saiu domingo 19 de março na Folha de São Paulo. Um artigo de Dirce Valtric do Amarante chamado Olimpo de Gênios, que se transformou numa espécie de cult, não é? Muita gente respondeu, se manifestou. Por quê? Diz a Lide embaixo do título. O título é Olimpo de Gênios. A Lide é proliferação de supostos artistas extraordinários nos últimos anos, ameaça à liberdade dos críticos. Bom, aqui ela apresenta a questão de uma forma muito lúcida, não é? Que uma série de escritores novos são comparados a gênios, em função, muitas vezes, do único livro publicado, livro curto, não é? Que é proclamado genial. Às vezes, ele não é tão genial assim, não é? Há uma verdadeira hegemonia dessas publicações únicas de autores novos e jovens, né, que são considerados gênios quando, na verdade, não tem ainda uma obra literária que possa justificar essa qualificação, não é? E isso não seria nada se isso não procrastinasse, ao contrário, uma série de autores que são excepcionais e que ficaram na penumbra, né? Essa é uma espécie de colheita desses novos autores que acaba obscurecendo, pondo de lado outros autores que já têm obra considerada, que são muito bons, né? E não se fala mais deles. Então, vamos dizer assim, é esse o estímulo que me levou a apresentar a vocês um desses autores que são extremamente importantes, né? Em particular, o de que eu vou falar hoje é Mafra Carbonieri, que é ao mesmo tempo poeta, contista e romancista, né? E ele tem uma obra muito boa, eu li vários livros dele, tanto de poesia como de prosa, são excelentes, né? E embora ele tenha ganho prêmios nacionais e internacionais, quase não se fala dele. E quase os livros dele não são difundidos, não são comentados. É uma pena, porque realmente os livros dele merecem, não é? Eu vou então só referir algumas informações rápidas sobre a biografia dele, e depois eu vou entrar no mérito do livro dele recém-publicado chamado O Abismo. Bom, esse José Fernando Mafra Carbonieri nasceu na cidade de Botucatu, que é o interior do estado de São Paulo, em 1935. Ele se formou na escola normal e depois ele enveredou pelos estudos jurídicos, né? Ele estudou Direito, na Faculdade de Direito, e passou a lecionar literatura e língua portuguesa em várias instituições. Ele sempre teve uma verdadeira paixão pela língua portuguesa, né? E vocês vão ver como essa paixão deu frutos, né? Ele se transformou num grande poeta e num excelente escritor. Né? Ele teve assim, uns 14 prêmios, né? Não vou mencionar todos, nacionais e internacionais. E, em particular, ele escreveu, então, livros de poesia,
que publicou sob o título coletivo de Poesia Reunida. E romances, né? Romances. O ano retrasado, em 1918, ele publicou Estudo em Branco e Preto, que eu tive a ocasião de comentar no Aliás do Estado de São Paulo, né? E agora, recentemente, O Abismo. O Abismo. Conforme eu disse a vocês, ele nasceu em Botucatu, no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. E ele passou toda a sua infância e adolescência no interior do estado, onde ele teve a ocasião de conhecer filhos, netos e avós dos antigos imigrados. Imigrados de onde? Alemanha, Espanha e Itália, muitos italianos aqui no estado de São Paulo. Colonos, servos, patrões, ele conheceu profundamente e eles se transformaram em personagens desse livro dele, O Abismo. O Abismo, publicado em 2 volumes, uma leitura apaixonante. Eu escrevi aqui uma resenha que eu vou ler e comentar um pouquinho com vocês, né, para vocês terem o conhecimento desse livro, dessa obra, e eventualmente adquirirem, não é, nas livrarias, ou encomendarem, ou mesmo pela internet, não é? O Abismo. Então, numa entrevista aqui, o Mafra Carbonieri, que atualmente ele é membro da Academia Paulista de Letras, né? Ele foi convidado pelos colegas para se candidatar, não é? Relutantemente ele aceitou. Ele naturalmente foi eleito, atualmente ele é membro da Academia Paulista de Letras. Ele deu uma entrevista em 2021 a uma série de estudantes que o procuraram por ocasião da publicação da Poesia Reunida, que eu mencionei a vocês, que reúne poemas de 1950 até 2020. Vocês veem quantos anos de poesia, não é? Quantos anos de poesia excelente. E esses 2 volumes também, que constituem a Poesia Reunida, foram desenhados na revista online Corpus, de 2020. Quem quiser ter uma amostra dessa poesia e uma análise generalizante dessa obra, procure então a edição de novembro de 2020 da revista Corpus na internet. É uma revista online da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, numa entrevista com esses estudantes, por ocasião da publicação da Poesia Reunida, Mafra Carbonieri explicava, eu vou citar: a minha poesia se assemelha a uma biografia de sentimentos. Os poetas imaginários são criaturas dos meus romances. São criaturas, personagens também dos meus contos. Mas são criaturas que escrevem poesia quando movidas por um transe, por um drama, por uma paixão repentina, por uma incompreensão essencial. Por sinal, eu acho que toda a minha literatura é isso. Isso é muito interessante, não é? Quer dizer, ele publicou uma série de livros de poesia, cada um deles com um autor que seria uma forma de personagem que estão no lugar dele, não é? Uma série de nomes diferentes ele atribuiu aos autores dos diferentes livros de poesia diferentes nomes, quer dizer, como se fossem poetas diferentes, mas o denominador comum de todos eles é o Mafra Carbonieri, né? Agora é interessante que são alter egos, né? Alter egos do Mafra Carbonieri, um pouco como os alter egos de Fernando Pessoa, né? Não necessariamente parecidos, às vezes são até opostos, são poetas
que se opõem um ao outro na maneira de se escrever. Daí a diferença de nomes, né? Então, diz ele que a poesia se assemelha a uma biografia de sentimentos e, de uma maneira geral, a literatura dele é uma biografia de sentimentos. De momentos de paixão repentina, de transe, de drama, de incompreensão, não é? E agora, então, em 2023, com a publicação em 2 volumes desse romance que eu mencionei a vocês, O Abismo, é uma complementação dessa poesia reunida. Sim, porque há várias personagens que já aparecem em Poesia Reunida como poetas autores, e essas personagens, muitas dessas personagens são retomadas e são acrescidas a outras personagens, imigrantes europeus, que ele conheceu na geração já dos netos, né? Quando ele era criança, quando ele era criança desde o primário, né? No interior de São Paulo. Então, é apaixonante conhecer a saga dessas famílias, conhecer a saga dessas personagens, que começam em 1901. 1901. A saga delas, não apenas no Brasil, mas também no país de onde vieram. Tá? E descobrir nessa nova ambiência os segredos do seu modo de agir. Por que eles agem assim? Por que eles amam assim? Por que eles odeiam assim? Um dos lugares privilegiados onde a narrativa se desenrola é uma pequena cidade chamada Conchal. A cidade existe realmente, não é? Eu já encontrei fotografias dela na internet, a cidade de Conchal. É uma pequena cidade a oeste de Santana do Rio Batalha, na Cordilheira do Piabiru, terra de rodeios, violeiros, cantadores, pioneiros, desbravadores e fazendeiros. Os fazendeiros têm um papel muito importante enquanto donos da terra, donos da mão de obra que para eles trabalha, não é? E para as quais a sua fazenda é a sua nação. Isso é interessante, né? Ver qual era a mentalidade e o comportamento desses emigrados. Bom, do mesmo modo, se nota a violência e muitas vezes a justiça sumária ou a injustiça que rondam esse universo, um universo épico, quase épico, mas que não deixa de ter momentos de tragédia, não é? Com seus conceitos de honra, de vingança, de amor, de ódio, de traição e de morte. Quem narra O Abismo é uma personagem chamada Miguel Carlos Malavolta Casadei. Um personagem que é acompanhada, que narra, mas também, ao mesmo tempo em que narra, ele também é protagonista. Então, ele, juntamente com um colega dele de escola chamado Paulo de Tarso, Vendramini, resolveu ser escritor. Ambos resolveram ser escritores. Quando eram alunos de um professor chamado Orso Cremonese. Esse Orso Cremonese é um dos poetas da Poesia Reunida. Ele foi professor desses dois jovens, Miguel Carlos e Paulo de Tarso. E Miguel Carlos, o autor de O Abismo, mostra o seu romance a Orso Cremonese, mostra o seu romance ao professor. E vem aqui a opinião de Orso Cremonese, citando entre aspas. O professor Orso Cremonese desaprovou o desfecho do meu romance, tanto que propôs que a morte de duas personagens, Atílio, o pai, e Roque Rocha, o filho ilegítimo, deveria ocorrer ao mesmo tempo. Diz Orso Cremonese: você, Miguel Carlos, eliminaria de uma só cartada
Hamlet e o fantasma do pai. Se você tivesse feito com que eles morressem juntos no desfecho de O Abismo. Ao mesmo tempo, tem fissuras na narrativa, acusando a ditadura das elipses, a minúcia da descrição naturalista, os vazamentos líricos do texto, a demagogia dos palavrões, os diálogos e a surpresa do modernismo arcaico. Mas eu gostei muito do seu romance. Termine-o com um poema. Então, esta é a sentença de Orso Cremonesi, o professor. Ele mesmo é poeta, eu disse a vocês, não é? E ele tem, eu só vou ler um trechinho de um poema dele chamado Poesia Artesiana, para vocês sentirem qual é o estilo desse Orso Cremonesi. O encanto das águas, em cada verso artesiano, está em saber que no mundo há mais significados que signos, há mais pecados que sinos, há mais vozes que hinos. Prefiro o magma ao enigma. Palavra é prenúncio de estigma. Pode ser cáustica, não sigma. Então, Orso Cremonesi é um poeta categórico, decidido, não é? E, igualmente, ele é categórico e decidido e decisivo enquanto professor. O escritor, diz Orso Cremonesi enquanto professor, é revelado por sua singularidade, o que não significa que ele seja diferente dos outros homens. A vocação literária exige, e isso parece apenas na aparência uma contradição, exige que ele seja igual a todos. Num romance de 200 personagens, o romancista precisa ser essas 200 personagens. Caso não o seja, a narrativa estará destinada ao esquecimento e ao sarcófago dos sebos. Então, Miguel Carlos Malavolta Casadei, o narrador, aprendeu com o mestre. Há escritores que não escapam de si mesmos e se manipulam muito além da masturbação. Neles, só aparentemente a palavra se deixa dominar. A frase se expande numa teia para insetos tardos. Fecha seu livro como se fecha um túmulo vazio. Mas em literatura, o sentido nunca descansa em paz e não tem endereço no cemitério. Isso, o Malavolta Casadei, né? O sobrenome do Miguel Carlos, com o qual nos referiremos agora, ele também tem a sua personalidade. Ele também tem os seus conceitos, as suas conceituações. E o que ele acha de si? Que tipo de autor ele próprio acha que é? O Malavolta Casadei. Então, diz ele a respeito de si mesmo. Ao abrir a porta, para depois fechá-la só com o trinco, eu ainda não tinha a chave de casa. Eu olhei meu rosto no espelho da chapeleira e decidi que a vida faria de mim o que eu quisesse. Daí o ângulo me desfavorecia e criava-me sombras no rosto, encovando-o, mas lá estavam as emoções aquilinas e os sentimentos castanhos. As ideias despenteadas e escuras, descaindo pela nuca, soltavam mechas na testa ampla. Vocês estão vendo aqui o estilo do Malavolta Casadei, não é? A adjetivação
inesperada, mas extremamente contundente, né? Já dá para reconhecer o estilo dele. E aquilo que Cremonese, o professor, chamou de vazamentos líricos, que serão, junto com as metáforas arrojadas, características notáveis não apenas da poesia, mas também da prosa, de Malavolta, Casadei e de suas 200 personagens, 200 entre aspas, né? Aqui nós não vamos poder narrar todas as peripécias das personagens que constituem o romance. Essas personagens são acompanhadas da juventude e a velhice. Porém, dá para comentar alguns poucos principais fatos citados. Eu vou apresentar a vocês, então, quais são esses fatos que eu escolhi para vocês terem uma ideia do romance, tá? Então, já nós estamos vendo. Então, estamos vendo agora um núcleo principal do romance O Abismo. A família de Attilio Ferrari é uma das famílias principais que são acompanhadas através dos seus membros, não é? Desde a instalação dos antecessores, dos avós imigrados, até a morte das principais personagens. Então, Attilio Ferrari é um rico fazendeiro de porte imponente que, violento e arrebatado, na noite escura, concebe com a mulher de outro homem, chamada Maria Adelaide Rocha, o seu filho bastardo, Roque Rocha. Roque Rocha tem uma vida não apenas agitada, mas muito difícil, cheia de desgosto pela sua concepção ilegítima, não é? Na época era extremamente importante, a questão do filho bastardo era uma marca que esse filho carregava a vida inteira, né? E ele também era poeta. Ele também tem a sua série de poemas na Poesia Reunida, e aqui ele se manifesta assim, no que se refere ao seu nascimento, à sua concepção. Dona Maria Adelaide espreita o seu recato. Meu pai desmonta das botas um rato olhando outro rato. O plantio de um segredo no corpo nu e seu frio, urdidura de receios ou talvez de arremedo, a secreta semeadura de desvelos e tremores, de estalos e de gritos e de guinchos, Não importa, vinham ao mundo pela porta do degredo. É o Roque Rocha, poeta, né? Que esconde os poemas que ele escreve nas guampas. Ele é um cavaleiro exímio, ele é um destemido cavaleiro, apreciador de Aldo Tarrento, outro poeta violeiro, e Roque carregará até a morte o estigma de sua origem, odiando o pai, odiando o irmão Pedro e a madrasta, e amando secretamente a irmã Eugênia. Ele tem um meio-irmão, né? O filho legítimo de Attilio Ferrari, que é Pedro Ferrari, que também tem um trauma, porém. Um trauma, naturalmente, menor que o do Roque Rocha, que o leva a procurar um traumatologista e clínico geral, no caso, Aleixo Vendramini, que era o tio do colega dele da escola, né? De um colega dele da escola primária e secundária, né? Da escola primária e do ginásio, como se chamava na época, e que foi colega justamente de
Malavolta Casadei e de Paulo de Tarso. Os três eram colegas de escola. Bom, o trauma desse Pedro Ferrari, o irmão de Roque Rocha, se manifesta como uma disfunção que não permite ao jovem Pedro concluir o ato sexual. Ele tenta com meretrizes várias, mas não consegue. A situação faz com que o traumatologista, para a cura do paciente, explique e pratique um método psicanalítico que nunca for aplicado e que ele leu no livro inacabado de um psiquiatra austríaco chamado Ariel Rettmann, que era médico e psicanalista contemporâneo e interlocutor de Freud, e que escreveu um livro chamado A Estrutura do Trauma. Livro esse que o traumatologista Aleixo, que vai tentar curar o Pedro Ferrari, leu, mas que ficou também olvidado, esquecido. Agora, a gente percebe como Mafra Carbonieri, não é? O nosso autor, empresta a esse traumatologista Aleixo a admirável pesquisa que foi realizada sobre a vida e a obra desse Rettmann, quase desconhecido, psicanalista vienense, e nessa descrição da pesquisa, ele acrescenta a artisticidade ao texto e momentos de grande inteligência criativa. Eu vou ler o trecho, desse Aleixo, não é? Que fala: dissolvida por Freud, a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras deu lugar a uma outra sociedade que se reunia periodicamente e a qual participava Rettmann. Rettmann já clinicava nos bairros operários de Viena. E ele, então, é admitido como membro dessa nova sociedade, que tomou lugar da famosa Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Essa nova sociedade também reunia seus membros às quartas-feiras. E numa dessas quartas-feiras, ele, como primeiro orador da noite, surpreende a todos com um método que ele chamou de antipsicanálise. A reação incrédula de Freud e dos membros da sociedade é inimaginável. Mas o orador prossegue na explicação e na exemplificação. E ele conclui: o psicanalista investiga as causas do trauma por meio das técnicas usuais. Isso não acontece no método que eu estou propondo da antipsicanálise. O analista, nesse método, ele tem prévio conhecimento das causas. Ele conhece as causas. E ele consegue a cura pela odiosa revelação dessas causas. Então, esse é o método que ele aplica em Pedro Ferrari de uma forma extremamente interessante e produtiva. Quando o Orso Cremonese leu o romance do Malavolta Casadei, ele disse: termine o romance com um poema. O jovem escritor resolveu acatar a sugestão. E qual é o poema que ele escolheu para o final do livro? É algo extremamente tocante. O poema é a reunião dos epitáfios dos imigrantes que figuravam no livro inteiro e que o narrador conheceu durante a sua vida. E eu vou ler apenas um epitáfio
que vale por todos. Epitáfios esse, poéticos, né? Escritos como poesia. Não cantem no cais da espera. Os que ficam estão surdos, como o mármore e a era. Então, está aqui uma apresentação do Abismo, que é publicado pela editora Reformatório, São Paulo, 2023. Boa leitura a vocês.